Olá, meu nome é Cibélia Alves, eu sou facilitadora de arte em feltro e fuxico aqui no Espaço de Arte Selga, todas as quintas-feiras. Hoje nós vamos elaborar essa peça que é uma ovelha. Então, primeiramente, nós vamos precisar dos moldes transferindo para a carrapinha, né, que é um material que a gente usa muito para construir as ovelhas. E nós vamos cortar o corpo 2 vezes, aqui os pés, né, 4 vezes, ó, são 2 aqui, 2 aqui, a cabeça 2 vezes, braço 4 vezes, orelha 2 vezes, esse é o rabinho 1 vez, esse é o cabelo 1 vez e o braço, o pomponzinho do braço, nós vamos cortar 2 vezes. O processo da montagem, nós vamos usar para o braço, nós vamos usar um fuxico da carrapinha. Nós vamos fazer um fuxico para que ele sirva de acabamento, né? Porque ela está sentada. A carrapinha, ela é um material que você trabalha com ela e ela não tem essa necessidade de você estar preocupada com desfiar, esse processo assim como muitas vezes a gente tem em outro material. Ela é um material mais resistente e ela fica muito bem você trabalhando junto com o feltro. Que aqui, se você observar, nós já fizemos o rosto, braço e pés, nós usamos o feltro Santa Fé. Então, você vai fechar aqui, ó, o fuxico, o máximo que você puder, porque depois que você fechar aqui, ó, é que você vai começar a colocar o enchimento aqui dentro. Fechou, segura e vai fazer o acabamento. Então, agora nós vamos colocar um pouquinho de enchimento aqui, para que ela fique armada. A gente vai colocando sempre aos poucos. É só para armar. Isso aqui, ela não é para ficar totalmente cheia. É só para ela não ficar meio murchinha. De preferência, você coloca mais assim na lateral do fuxico. Que se você trabalha o enchimento do fuxico aqui, ó, sempre na lateral, ele vai ficar mais cheinho e depois no meio você coloca o mínimo e ele já tá completo. Então, aqui está preparado o fuxico que vai ser a parte de cima do bracinho, que nós cortamos 2 vezes, então aqui, ó, tem 2 prontinho, né, para montagem. Então, 2 fuxicos já estão prontos aqui. Agora, nós vamos trabalhar o bracinho, que hoje eu estou usando o ponto choleado. Ele vai ser feito com a linha de meada ou pesponto, de acordo com a preferência. E ele é um ponto pequeno, né? Mas ele é bem próximo um do outro, para quando a gente colocar o enchimento, ela não ficar saindo pelas bordas do braço da ovelha. É um ponto rápido, para quem borda e já conhece alguns dos pontos, né? Esse ponto aqui é também muito usado, né? A gente tem mais o hábito de usar o caseado, o pesponto. Então, mas esse aqui também, ele fica um trabalho bonito. Você só tem que ter o cuidado de manter ele mais ou menos uniforme, né? Todos os pontos tem que manter um certo padrão. Ó, aí nós chegamos aqui, né, ao ponto final. Já choleamos, aí nós vamos introduzir o enchimento, sempre com pouca quantidade. Como aqui é um espaço maior, nós vamos ajudar
com lápis ou com uma tesoura de ponta fina, que é melhor. Aí você vai levando lá para a pontinha do braço, porque esse braço aqui, ele não tem que ser aquele braço muito gordinho, né? É só mesmo para ele dar um destaque. Ó, depois dele cheio aqui, né? Nós cortamos ele 4 vezes. Então, tem aqui, ó, os 2 bracinhos já pronto. Aquele detalhe que a gente sempre fala, o direito do ponto, você tem que colocar a posição do braço que vai ficar no corpo da boneca ou do bichinho, para você saber qual é a posição do seu direito de ponto. Então, nós já temos os 2 bracinhos e os 2 pompons para o acabamento dos bracinhos. E assim, né, os 2 bracinhos já estão prontos, né? Ó, esse aqui, o rabo dela, é o mesmo processo desse aqui, ó, tá? Fuxico, né, fecha e costura. Aqui tá o rabinho já pronto. Então, agora é a orelha. A orelha nós vamos trabalhar só 2 vezes por causa do processo de montagem. Ela é montada assim. Se nós colocarmos mais de uma camada de feltro, ou se a gente colocar um tecidinho aqui dentro, ela vai ficar um pouco mais grosseira. Então, ela não vai fazer esse tipo conchinha aqui, ó, bem profunda, para a gente trabalhar na cabecinha dela. Por isso, usamos uma vez só o feltro. Aqui, nós vamos trabalhar o pontinho enxoleado bem miúdo, porque é uma peça pequena. É o mesmo ponto, porém com um tamanho menor. A base do ponto, geralmente, é onde está o seu dedo. Quando você pega para bordar, ó, o seu dedo fica bem próximo da beiradinha, né? Da onde você cortou. Então, isso aqui é que vai ser a base do tamanho do seu ponto. Se você chegar para lá, menor. Aqui, médio. E se você chegar para cá, maior. Quanto mais você trazer o dedo para cá e isso aqui for base, maior vai ficar o seu ponto. Nós vamos agora marcar os olhinhos. Então, para a gente colocar as miçanguinhas dos olhos, nós temos que aprofundar primeiro na marca que nós fizemos com o lápis, tá vendo? Nós vamos dar uma puxadinha, ó, para ela aprofundar, porque quando a miçanga entrar aqui, ela já está feito o ninho que vai caber ela aqui dentro. Então, a gente aprofunda os 2 lados, ó. E os 2 lados tem que ficar com a mesma profundidade. Então, se você perceber que na primeira passagem não deu muito certo, pode passar uma segunda vez obedecendo o ponto que você marcou. Então, olha, aqui, ó, tá uma marca, né? E a outra ficou exatamente igual, mesma altura. Então, agora nós vamos colocar a miçanga, que é o olho da ovelha. Nós estamos usando aqui a linha escura, marrom escuro, porque ela não tem problema, né? Assim, ela já é bem escura, então quando a gente colocar a miçanga aqui que você rodar, ela nem vai aparecer, né? Ela vai ficar totalmente lá dentro, ó, do ninho, tá vendo? E era uma linha mais forte, nós vamos usar também para fazer a boca da ovelha. Então, como nós já pregamos aqui, ó, um lado do olho, agora nós vamos trabalhar o traçado aqui da boca, que é exatamente com essa linha que nós estamos fazendo aqui. Então, o que que você vai marcar também, igual nós marcamos lá no pezinho, nós vamos fazer uma marquinha aqui, ó. Um pontinho aqui e o outro pontinho aqui, porque é a direção da boca. Então, você vai trabalhar aqui, eu saio aqui na marca, ó.
Quando você pregar as miçangas, né, de olho, qualquer lugar, você nunca deixa essa bolinha aberta aqui, ó, pro lado de cima. Sempre coloca ela na posição da linha, porque fica uma peça mais organizadinha e mais bonita. Então, aqui nós vamos traçar a boca, ó. Aqui nós saímos num ponto marcado e viemos para cá para o outro ponto marcado. A boquinha, ela fica um pouco curvada assim, ó, tá vendo? Aí você já vai sair com a agulha aqui, ó, que é onde você vai segurar o traçado e vai trabalhar essa parte aqui, ó. Né? Aí você entra com a agulha aqui, ó, sai lá de novo, no mesmo buraquinho, ó. Não precisa apertar, tá? É só para marcar. Aí você aproveita, eu já passo a agulha aqui dentro, enfiou aqui, vai sair ali. Ó, e aqui nós vamos dar o acabamento final. Ela enfia aqui e ela vem aqui no pé da cabecinha dela, bem próximo ao cabelo, né, da cabeça dela. Nós vamos sair com a agulha e a linha e vamos fazer o arremate final. Agora nós vamos para fase de montagem, né? Lembrando você o seguinte, que o corpo, ó, ele é construído, nós mostramos ali quando ele é cortado, ele parece um triângulo, tá vendo? Então, você vai colocar ele em pé assim, ó. Então, agora nós vamos fazer a parte da montagem da ovelha. Primeira coisa que nós vamos fazer é montar a cabeça. Aí nós vamos, para ter uma segurança maior, né, aqui no, quando nós for colocar lá, nós vamos passar um pouquinho de cola quente aqui atrás, ó, da orelhinha dela. Ó, é só para segurar ela, porque enquanto você estiver manuseando, não correr o risco dela sair do lugar. Então, aqui ela já está segura, né? Nós podemos agora fazer o acabamento final aqui. Que a carrapinha, ela dá um acabamento, mas se a gente não tiver o cuidado para ficar uma coisa bem mais delicada que isso, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um retalho, né, do que você cortou, e esses pelinhos, ó, que estão aqui, nós vamos cortar com a tesoura e vamos colar para fazer o acabamento. Ó. Tá vendo? Ele sai já, ó, os gruminhos pontinho. Então, nós vamos passar a cola. E vamos colocar ele em cima, ó. Porque se vocês observarem, as ovelhas, elas têm assim, o rostinho fica o mínimo possível, né, de pele lisa. É todo acompanhado com a lãzinha do pelo. Então, aqui também nós temos que aproximar o máximo que nós pudermos dessa coisa do original, né? Na orelhinha dela, ó, também entra um pouquinho. Aqui, ó, nós terminamos o acabamento. Olha para ver como que fica a carinha dela depois que nós colocamos isso aqui, ó. Então, aqui nós já fizemos o acabamento, né? Fizemos tudo aqui. Então, agora nós vamos passar para a montagem em si. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o rostinho dela na posição correta, né? Nós já falamos do acabamento, já falamos tudo. Então, a cabecinha dela vai entrar aqui, ó, nessa posição, tá vendo? Nessa posição. E esse aqui, ó, é o apoio, tá vendo? Isso aqui, ó, é o apoio aqui, tá vendo? No meio certinho do corpo,
que você vai colocar a cabecinha dela. Então, você usa um pouco de cola quente aqui, ó. Que aí ela tem que ficar bem firme aqui. A gente espera um pouquinho, né, para dar uma segurada. E aí, enquanto vai secando aqui, a gente já vai colocando as outras coisas, né? Então, agora, ó, nós vamos colocar os pezinhos. Um aqui e o outro aqui, ó. Então, eu preciso desses dois suportes, ó, para o pezinho dela ficar assim e ela se manter em pé. Quando você virar aqui, ó, você vai observar que os dois pezinhos dela tem que entrar meio que na lateral, ó. Ele tem que ficar assim um pouquinho virado para a lateral, apoiando sempre essa curvatura aqui, ó. Então, nós vamos passar cola aqui, ó. E vamos colocar ela aqui, ó. Esperar secar um pouquinho, né? E aí, nós vamos colocar lá atrás o rabinho. Ó, então, o rabinho, ele vai entrar aqui, ó. Pra ele ajudar o acabamento, né, dos pezinhos que estão aqui. Então, aqui, ó, nós vamos colocar o rabinho. Ó, que é justamente para isso aqui, ó, dar suporte a ele, entendeu? Para ele ficar sentadinho. Então, já colocamos ele sentadinho. Agora, qual é a parte final que nós temos que fazer? Colar os bracinhos. Aqui. E agora nós vamos colocar os pomponzinhos do braço. Aqui nós vamos colocar o laço, né? Que aqui a gente já tem um laço pronto. Eu peguei o botãozinho, passei uma linha no interior dele e vou usar como acabamento. Então, esse laço ali é o laço simples, né? Você corta uns 30 centímetros, passa como se fosse fazer uma gravatinha, ó, tá vendo? Atrás, e pega esse arquinho que tá pronto aqui, ó, e vai colocar aqui no meio, ó. Ó, ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Aí você vai ver o tamanho que você quer aqui, e você só vai pegar aqui, ó, nesse meio aqui, e vai fazer isso, ó. Prender. Ó. Ajeita, né? Que agora nós vamos amarrar. A gente vai passar o fio aqui para fechar o laço.
esse fio, ele tem que passar exatamente no meio para que o laço fique igual. Porque depois que você amarrar aqui, ele não solta mais. Esse laço é o que nós vamos colocar aqui embaixo, no pescoço dele, para dar o acabamento final. Então, está pronta a nossa peça de hoje, que foi a proposta da ovelha. Então, eu estou aqui todas as quintas-feiras, de 9 da manhã ao meio-dia, e de 1 da tarde às 3 e de 3 às 6.